na cabeça, né? A turma, a hora que for, um liga pro outro, voltou lá, então vai embora. Bom, pessoal, peço desculpas, né, por esse problema técnico. O programa que a gente estava utilizando não, nos testes que a gente fez deu certo, agora na hora H não deu certo de retransmitir para o Instagram, e aí utilizamos a plataforma do YouTube. Mais uma vez peço desculpas e vamos continuar com a pergunta para o professor Geraldo Heleno sobre qual que é a diferença entre a formação do cirurgião de grandes animais e o cirurgião de pequenos animais. Bom, eu dizia que, estando na instituição, o aspirante à cirurgia de grandes animais ele tem que conviver e administrar as diferenças de logísticas entre pequenos e grandes animais, logísticas e administrativas. Muitas instituições têm uma diferença muito grande de tratamento para os pequenos animais em relação aos grandes animais. É difícil de para nós, dos grandes animais, fazer entender as necessidades diferentes, né? De volume de, por exemplo, soro, de volume de medicamento, de espaço, de necessidades, né? Então, na maioria das vezes, os hospitais veterinários institucionais são administrados por médicos veterinários, colegas muito bem intencionados e formados, competentes, mas não vive o dia a dia dos grandes animais, e isso acaba se refletindo na formação de nossos alunos, aspirantes ou residentes, que seja, dos grandes animais. Né? Além de tudo, se você for na farmácia, se você vai verificar que nossos equipamentos instrumentais cirúrgicos sofrem um desgaste maior, a reposição deve ser, a manutenção dos equipamentos. Existe uma diferença logística que às vezes desgasta a gente e cria mal entendimento e às vezes até outras coisas, né, que não vem o caso, mas o estudante precisa de estar consciente dessa realidade e, vamos dizer assim, ter equilíbrio para conviver e não ter a sua formação prejudicada por essas diferenças. A nossa realidade em grandes animais, veja bem, o instrumental cirúrgico, por exemplo, ele normalmente, o que predomina são instrumentos cirúrgicos para a cirurgia humana, e nós utilizamos na veterinária. Então, eles se adaptam melhor aos pequenos animais que os grandes animais. Fio cirúrgico, por exemplo, sempre foi um problema e não está superado. A aquisição, a disposição do material adequado. Ou seja, existe na cirurgia de grandes animais uma frequência muito maior e incidente de necessidade de adaptações, de improvisos, e o cirurgião de grandes animais tem que estar treinado, consciente e equilibrado para administrar essa realidade. A questão, por exemplo, que na mesma linha de raciocínio, com relação à destreza que precisa de se desenvolver, porque nos grandes animais, em cirurgias a campo, quase sempre o animal adota uma posição, uma postura de defesa e dificulta a nossa posição, o nosso conforto. Então, nós precisamos de estar treinados e desenvoltos para superar as dificuldades inerentes aos grandes animais, que não acontece, quase sempre não acontece nos pequenos animais. É isso que eu tinha para considerar. Certo, professor. E em questão dos grandes animais,
eu percebo, acho que todos nós que somos alunos percebemos que precisamos de ter outras habilidades. A gente precisa de um conhecimento do campo, vamos dizer, para entender esses animais, também em questão para lidar uma contenção, indicam para a gente aprimorar essas habilidades do campo, vamos dizer. Rafael. Você vai procurar um veterinário de cooperativas, cooperativa agropecuária, e você vai estagiar com ele. Essa é a melhor forma que tem de você conhecer a realidade do campo. Esse veterinário é o veterinário que atende de tudo. É o cara que vai lá trabalhar com suínos, com bovinos, com equinos, né? E vários tipos de propriedade, desde pequenas, médias e grandes. Então, esse camarada, se você pegar um experiente, então, aí, né? Eu tenho um colega de turma meu que é imbatível nesse negócio. Se for a Bom Despacho lá e procurar um colega meu de turma lá, não vou falar o nome dele não, porque vocês vão ficar loucos aí atrás do cara lá, ele vai achar um comigo. Mas você pega uma região tradicional, né? Que tenha um pouco de... que tem, às vezes, tem umas regiões que são gado de leite, mas tem uma coisa meio mista ali, né? Você vai, por exemplo, a região de Teófilo, que era muito gado de corte, agora está transformando em leite, né? Você vai para essas regiões assim, que já tiveram algumas fazendas maiores e tal, tem uma transição, você vê gado de corte, você vê gado de leite, e você pega um veterinário de cooperativa com mais de 40 anos, você vai ter um show de imersão nessa situação de contenção. Essa turma ela é imbatível, eles fazem e eles ensinam muito melhor do que na escola, porque aquilo é o dia a dia deles, né? Eles fazem aquilo dia a dia, eles sabem conversar com o tratador, eles sabem a conversa deles, sabem indicar, tem vários truquezinhos, coisinhas pequenas, às vezes, por exemplo, o sujeito usa, né, isso a gente faz nos apiques, né, é o que a gente faz lá. Você vai lá, o sujeito, por exemplo, ele vai fazer uma cirurgia de rufião em um bovino, e o sujeito trabalha dentro do fosso da ordenha, em pé, né? Ele em pé no fosso e o animal contido nos canzis ali ou não é bem canzil, mas o local correto ali da ordenha, ele aproveita aquela estrutura metálica que ele consegue conter muito bem o animal ali e consegue trabalhar em pé, né, sem se esforçar muito e com a condição de asepsia, inclusive, melhor, porque ele trabalha com mais controle no lugar que está lavado. Tal. Então, tem muita manhazinha, muita coisinha pequena que eles se desenvolvem no campo e vão aprimorando, e é uma coisa maravilhosa. Para quem for trabalhar com essa, que gosta de cirurgia a campo e quer trabalhar com isso e não tem convivência, esse para mim é o melhor caminho. Professor Geraldo, alguma pontuação? Não, eu concordo com o Rafael. É isso aí. Fazer o estágio no meio rural, fazer incursões no meio rural, frequentar o meio rural e usufruir da cultura e da riqueza que o meio rural tem para contribuir na formação do médico veterinário. Ali o indivíduo vai se surpreender com a interação, com a recepção, com a gastronomia, com a cultura do meio rural. Um cirurgião de grandes animais, ele tem que, vamos dizer, fazer parte dessa cultura de uma forma ativa, interativa, para enriquecer de uma forma bilateral, de mão dupla. Ele leva conhecimento e recebe muito conhecimento, e conhecimento que passa de geração a geração. Né? Então, ali você vai, antes, às vezes, de fazer técnica cirúrgica, aprender, por exemplo, a cirurgia mais praticada nos animais domésticos, que é a orquiectomia ou a castração, né? Ou, como se diz no termo regionalista, a capação. Ali tem indivíduos que vão dar oportunidade precoce do tiratema, se o indivíduo tem habilidade, se realmente ele vai
vai em frente, é isso que ele quer ou não, né? E isso é uma rotina, é dia a dia frequentando isso aí, ou executando isso aí, melhor dizendo. Uhum. Bom, agora terminando a graduação, acho que já foram muitas dúvidas tiradas do perfil, do que fazer durante a graduação. Vamos para formamos. Qual direcionamento profissional o futuro cirurgião de grandes animais deve tomar quando ele se forma? Rafael. Eu vou começar então, porque eu já como eu disse a vocês lá, na minha percepção, para mim, no currículo que existe hoje, né, da situação como é feita, te dá o direito de você começar a praticar a medicina veterinária, mas não quer dizer que ele vai te dar conhecimento da medicina veterinária. Então, o que é o ideal a partir daí é se você realmente conseguiu determinar se você determinou que a cirurgia de grandes animais é a sua principal atividade, não tem dúvida nenhuma que a melhor forma hoje é a residência. Não tem dúvida nenhuma disso, é buscar uma boa residência num local que você saiba que tem uma casuística, né? E voltada também para o seu interesse maior, equinos, bovinos, obviamente. Você procura ali uma que te dê essa possibilidade. Você tem algumas que você tem residência que às vezes o cara faz clínica, cirurgia e anestesiologia. Tem residência que o cara fica só na cirurgia, tem residência que é só em cavalo praticamente. Então, você tem que saber escolher muito bem isso aí. E, obviamente, esse não é o único caminho. Né? Você também pode entrar em clínicas hoje particulares aí que você tem grandes movimentos e você tem mais ou menos uma coisa, né? Eles instituem ali uma forma de trabalho que é muito se assemelha à residência. Eu até espero que no futuro lá a gente possa, inclusive, reconhecer esse tipo de trabalho como se uma residência em ambiente e em clínicas privadas também, né? Porque isso te dá a oportunidade. Isso nos Estados Unidos é comum hoje em dia. Né? Você tem lá os cirurgiões que são gabaritados, são diplomados pelo colégio, né? E o colégio oferece, mesmo em centros fora das universidades, uma possibilidade do sujeito fazer uma residência e como nos Estados Unidos eles são muito sérios lá, né? As coisas são levadas com muita seriedade, e esse colégio, inclusive, determina que o sujeito tem que fazer um número mínimo de cirurgias e de variedades diferentes para ele poder se qualificar como cirurgião e concorrer à prova do colégio. Então, na veterinária, isso aqui no Brasil começou a andar alguma coisinha ali e tal, mas parece que ainda está um pouco ainda meio tímido ainda, mas eu acho que esse é o principal caminho. Agora, se não deu numa residência formal, você pega das boas clínicas que tem aí, tem várias hoje no Brasil, né? E cada vez mais movimentadas, aqui em Minas mesmo, a gente tem aqui em Betim, aqui a gente tem uma muito boa, Betim, Esmeraldas, ali pertinho, Vianópolis, né? A gente tem o VetCheck aí, que são ex-alunos nossos aqui, que a gente indica sempre os estágios lá e tal. É uma boa possibilidade para você conseguir se colocar ali, fazer alguma coisa e adquirir um treinamento. Obviamente, se você quer cirurgia, mesmo se você for para uma instituição, né? Por exemplo, aqui na UFMG, a gente tem, existem sempre as possibilidades. Uma instituição de ensino, às vezes, ela te dá mais a possibilidade de você colocar, efetivamente, entrar em todas as cirurgias, estar em todas elas, o que, às vezes, no hospital privado, às vezes, não acontece bem assim. Então, é importante você também entender como é que isso funciona, né? Agora, outra possibilidade também é aqueles que querem trabalhar fora do ambiente hospitalar, querem trabalhar no campo, uma boa pedida é um tipo de serviço desse mais tipo cooperativas, né? Porque ali você vai ter a oportunidade de conviver, às vezes tem mais de um veterinário, cooperativas que tem mais de um veterinário, você convive com um veterinário mais velho e ele pode eventualmente lhe te dando uma ajuda, te assessorando uma coisa e outra. Estagiando primeiro lá e depois buscando uma posição, e aí você já sai com o kit básico ali de coisas que você tem que fazer, e aí você vai, através do apoio de um veterinário mais experiente, você vai desenvolvendo outras coisas e vai fazendo. Então, é uma outra possibilidade também.
Bom, recebi uma mensagem aqui do Armen, dizendo que uma pena que foi descontinuado. Eu acho que ele tem jeito de... eu acho que é um assunto que ele tem interesse, e não tem como mandar um sinal para ele daí, né? Professor, nós publicamos lá no Instagram do Nero, eu vou pedir para os meninos entrarem em contato com ele também através do Instagram, porque no perfil do Nero tem um link. Esse link, é só ele clicar que ele vai cair direto na nossa transmissão no YouTube. Bom, com relação ao que o Rafael colocou, eu estou de pleno acordo com ele nisso aí. Eu acho que o que eu teria para acrescentar é uma observação com relação à residência. Sem dúvida nenhuma, é o caminho. Agora, hoje nós temos dezenas de hospitais de equinos no Brasil. Dezenas. Já estão chegando na centena. Quase uma centena. E o que eu observo é que um potencial extremamente grande de oportunidade para a formação de recursos humanos, clínicos e cirurgiões. Mas uma residência precisa de ter, além de instituição, precisa de ter o aspirante e precisa de ter o preceptor. E nem todos os hospitais veterinários existentes hoje no Brasil dispõem de preceptoria com conhecimento consolidado em cirurgia de grandes animais. E, às vezes, poderá acontecer alguma inserção de residentes preceptoria equilibrada com a demanda. Isso é uma coisa que eu venho chamando a atenção da necessidade dos colegas que já estão consolidados, né, experientes como cirurgiões, capazes de orientar uma residência, desenvolver uma política de uniformização, né, de alguma ação conjunta agregadora, né, para que nós, médicos veterinários, principalmente os hipiatras, possamos usufruir de uma formação sem lacunas, sem erros, às vezes involuntários, na melhor das intenções, mas pode perpetuar um respingo na formação e acaba, no fim da linha, sofrendo os animais. Mas isso não é uma crítica pejorativa, destrutiva, é um alerta de alguém preocupado com a nossa profissão, com os animais, né? E com a beleza que é assistir esse interesse e essa oportunidade para a formação de nossos colegas que vão seguir em frente na medicina e na cirurgia veterinária. Agora, uma coisa importante é o seguinte, é não ter ansiedade, entendeu? Isso. O processo de formação, mesmo depois que você se formou e você quer entrar nessa área, né, eu, por exemplo, estou lembrando aqui de quando eu me formei, eu demorei 5 anos para poder chegar a definir exatamente o que eu queria ainda, né? Ou seja, eu só consegui chegar na escola de veterinária, mais de 5 anos, eu consegui chegar na escola veterinária em 95, eu formei em 88. Né? Então, 6 anos e meio depois é que eu consegui iniciar meu trabalho com cirurgia. Acabei, né, meio que não foi exatamente bem pensado, aconteceu meio ao acaso, né? Mas, assim, é importante a gente entender que um processo de formação de um profissional, ela
Os primeiros 5 anos ali, você não precisa de contar com eles, não. Né? Você tá, agora eu fiz estágio lá e tal, agora eu vou fazer aqui me formei e tal, então eu vou começar a fazer cirurgia, eu vou para uma área, eu vou fazer uma residência em tal lugar, depois que eu fizer a residência eu vou sair pronto. Não é muito bem assim, né? Obviamente as oportunidades elas vão aparecendo, né? Mas o processo de formação do cirurgião e de conquistar espaço e de conquistar as pessoas, a confiança das pessoas, é uma coisa que não termina nunca, né? Você está sempre tendo que construir isso aí e fazer, né? Então, assim, você bota na sua cabeça, 5 anos são 5 anos, foram 5 anos de escola, se você fizer tudo direitinho, mais 5 anos de achar um posicionamento no mercado, achar um local que você se sente bem, se sente adequado, e que você já se sente confiante o suficiente para começar a crescer seu trabalho, as pessoas reconhecerem o seu trabalho. Então, não adianta ter muita ansiedade, não. Agora, uma vez que vai reconhecendo, as coisas vão andando. Agora, tem gente que faz isso mais rápido, tem gente que faz um pouco mais lento, mas sempre tem. Gente lembrando aqui que um dos empecilhos o que a gente muito escuta é mas cirurgia de grande é muito seleto, é isso, é aquilo, é difícil. Eu não, não é simples, né? São poucas, mas não é uma coisa simples. Se for pensar em outras áreas, em comparação a outras áreas da medicina veterinária, é um pouco mais complicado. Mas o próprio professor geral estava dizendo aí, hoje nós temos aí, já estamos chegando a casa de centenas de clínicas que estão sendo abertas aí. Então, é uma formação um pouco demorada, um pouco coisa, mas ela vem, ela chega. E outra coisa, se também você não sentir o espaço, você precisar de se adaptar ou mudar um pouco, eu vejo que a formação de cirurgião, ela não é só de cirurgião, como a gente já comentou muito atrás. Você vai ter uma formação clínica extremamente consistente, né? Durante esse período também a área de imagem também você vai estar muito em contato com a área de imagem, você vai aprender muito, você vai conversar muito com você mesmo, pode executar vários exames, hoje é muito comum, todo centro cirúrgico tem um raio-x, hoje tem um ultrassom, então você vai se gabaritando naquilo também, e às vezes, inclusive, você vai descobrindo uma nova área que é adicional à sua lá, que é a imagem, que é a clínica, ou que é a podologia, ou que é a oftalmologia, ou que é X, ou que é Y, ou que é Z, e você pode se adaptar ali também nesse caminho, né? E achar o seu veio ali, né? Você já está no meio, você já está conhecido, você está sendo respeitado, você identificou uma área anexa à cirurgia, né, que vai te dar uma oportunidade, é ali que você vai entrar e é ali que você vai seguir. Né? A gente tem o Fernando Castro lá, um grande amigo nosso, né, Geraldo? Sim. Entrou um aluno brilhante aqui da UFMG, foi para os Estados Unidos, fez a formação dele toda lá em residência de cirurgia de grandes animais, muito bem orientado, estava fazendo tudo com muito sucesso, mas chegou a uma determinada hora que ele falou, não, eu não me encontrei ainda como aonde eu estou, não estou confortável, não estou me sentindo, né? Tem ultimamente eu estava escrevendo memorial, então estava lendo muito um pouco da história da filosofia grega, né? E os gregos acreditavam muito que o ser humano deveria buscar estar em sintonia com o universo. Se você se conhecer bem e você buscar as coisas que você gosta, que você vai bem, você entra num estado que chama-se eudaimonia. No estado de eudaimonia é uma situação em que você percebe que você faz parte da sua comunidade, você faz parte das coisas que você está fazendo, e você se sente completamente integrado, você sente que você está produtivo e tudo mais. Então, o Fernando, mesmo com todo o gabarito dele, mesmo com tudo que ele sabia, com todo o potencial dele, ele chegou num ponto que ele falou assim, mas eu não estou feliz aqui. Então, o que ele fez? Fez outra residência em imagem. E você imagina um sujeito que é cirurgião na residência, você imagina um cara que já fez uma residência de cirurgia fazendo uma residência em imagem. Qual que é o quanto que esse cara tem de vivência, o quanto que ele já aprendeu, o quanto que ele já sabia e tal, não sei o que. Quer dizer, o cara que está brilhante hoje aí, está muito bem colocado lá e faz consultorias aí para o mundo inteiro através de telemedicina e tudo mais.
né, com imagem, mais manual e tudo mais. Então, isso é um caminho, né, gente? Não existe uma forma pronta. Você tem que entender isso, né, que a vida da gente é assim mesmo, ela balança, ela te joga para um lado, ela te joga para o outro, e nessa brincadeira você vai se conhecendo, você vai sabendo o que você quer, e muitas vezes você tropeça. Você tropeça na oportunidade, e essa oportunidade, às vezes, te muda de lado, e é ali que você vai estar bem. Então, essa formação de cirurgião, ela é maravilhosa, porque ela te dá uma gama de oportunidades enorme, porque você vai ter que saber. Se você quer ser um bom cirurgião, você vai ter que saber tudo isso aí. Certo. A Renata Guedes, perguntou se vale a pena fazer uma especialização ou a residência te trará o que precisa para ser um bom cirurgião. Professor Geraldo, responde. Eu tenho a impressão que os dois programas eles têm uma importância bastante grande diante do que o Rafael muito bem colocou, da conjuntura da formação no bacharelado hoje, na graduação. Eu acho que a residência ela vai permitir o indivíduo a ter uma imersão maior. E as especializações em cirurgia, ela vai te dar uma formação não com imersão, com residência, né? Mas talvez mais teórica, né? Mas também não menos importante. Então, é uma questão de ser mais tático para um e outro. Eu acho que deveria se fazer, eu sou a favor de fazer, se possível, um e outro, em tempos diferentes. Alguns já fizeram isso de forma concomitante. Eu acho que é pesado, mas hoje, como tudo está se correndo atrás da velocidade, né? E aí eu tenho meus receios, porque vai de encontro ao que o Rafael falou. Não pode ter pressa. E, além disso, eu queria fazer um comentário para os aspirantes à cirurgia de grandes animais. Desde cedo, pensem em estratificar em fases a carreira. Não queira uma rotina 30, 40 anos como iniciou. Trace um plano de carreira na cirurgia de grandes animais para cada 5, 10 anos ir mudando e aproveitando as especialidades e preparando a retirada para o desligamento. Ao mesmo tempo, abrindo espaço, formando um segundo escalão, dando oportunidades, orientando e trabalhando de uma forma menos pesada, com menos risco. Afinal de contas, a idade chega e você não vai ficar 30, 40 anos com a mesma energia dos 25, e aí você está colaborando com a profissão, fazendo um ciclo, né? Aproveitando as especialidades, aperfeiçoando e criando uma logística de equipe. Crie equipe, forme, melhore a qualidade de vida, trate, porque o cirurgião de grandes animais ele precisa de ter preservado principalmente a destreza, o reflexo, a condição física para se defender e não sofrer as consequências, às vezes, da lerda, do reumatismo, do bico de papagaio, do problema. A destreza, o reflexo,
Perdão, professor. Como é que foi? É porque ligou o microfone do Lucas aqui, mas desculpa, ele já desligou. Pode continuar. Então, isso precisa de ser, desde cedo, pensado para o realizador querendo ser o super-homem, né? Achando que a energia dele, o ciclo de vida dele vai ser estável o tempo todo. Então, precisa de planejar isso desde cedo, porque, por exemplo, eu tenho ex-alunos excelentes profissionais, mas não entenderam e não ouviram isso. Não foi porque eu não chamei atenção. Eu chamo atenção disso há muito tempo. Nós, na universidade, não temos chance de fazer esse planejamento. A aula prática e a PIC é desde que nós entramos até que nós aposentamos. Não tem jeito de estratificar, né? A não ser meio que na marra. Mas o indivíduo autônomo, ele deve pensar dessa forma. Nada de ser centralizador e querer, né, aprender a delegar muito cedo, trabalhar em equipe, não é? Desenvolver a capacidade de gestão, de administração, de empreendedorismo, instituir equipe, né? Parcerias. Hoje nós estamos vivendo no tempo das parcerias, bem delineadas, bem documentadas para não ter problema, né? E nada de centralização, porque ninguém é de ferro. Certo, muito bom escutar isso, professor. É uma dica para todos. Até o João Vitor, que é o nosso residente, comentou que a equipe é tudo. Obrigado. Bom, e qual a dica de vocês para um futuro cirurgião que já se formou, já fez a residência, se ele quer empreender? Qual é a dica para esse cirurgião que quer ser um empreendedor? Quais investimentos ele deve fazer? Tanto como investimento em cursos, quanto em equipamentos? Vou deixar para o Geraldo também. Bom, eu acho que ele deve investir nas áreas de humanas, nas áreas de conhecimento, MBA, e menos no tecnicismo, porque as últimas gerações, eu estou convencido, não tenho certeza, mas até que ela, não sei se ela chegará, mas eu estou convencido que nós somos, por um lado, beneficiados pelo tecnicismo e, por outro lado, prejudicados, porque nós, médicos veterinários, temos um foco, e aí entra aquela questão que eu já coloquei lá atrás do impacto da sedução da medicina veterinária, especificamente das clínicas, mais ainda, a cirurgia, e a gente faz uma imersão no tecnicismo e achamos que isso é a vida. A vida é mais do que isso. Isso também é vida. Mas precisamos de olhar mais aberto, mais alargado para outros saberes, outras competências que não vão prejudicar, pelo contrário, vai facilitar fazer bom uso do tecnicismo, da competência técnica, e nós vamos ser mais bem relacionados e mais bem sucedidos se o investimento for em áreas que agregam, a não ser a área técnica. Me espanta o que tem acontecido de sede de conhecimento em cima de competências técnicas, e aí a gente percebe que as outras áreas ficaram jogadas para debaixo do tapete, não, para a cova funda.
E não pode ser assim. Isso passa pelos currículos da medicina veterinária, que, ao longo do tempo, tem hipotrofiado os conteúdos de caráter de ensino nas áreas humanas e sociais. Dá uma complementada no que o Geraldo falou, concordo absolutamente com ele, e acho, Geraldo, o seguinte, que eu reconheço o que você está falando exatamente. Realmente, os currículos têm mudado, têm subtraído esse tipo de coisa, mas eu acho que isso aí deve ser uma busca também independente de quem enxerga isso e que dá valor. Porque não adianta... Outro dia eu vi escutando uma palestra de uma filósofa aí, e ela falou, e o sujeito perguntou para ela assim: professora, a senhora não acha um absurdo essa questão em relação a retirar conteúdos de sociologia e filosofia do grau e tudo mais? Ela falou assim: eu não acho não, porque do jeito que é dado e com a qualidade que os professores têm e da forma com que é dado, trocado, sem valorização, eu prefiro que não tenha. Porque quando você tem uma coisa que não é bem feita, que não é feita com carinho, não é feita com cuidado, não é feita com coisa, aquilo se torna uma coisa desprezível. Então, esse eu acho que é uma preocupação que a gente tem que buscar, que a gente tem que ir atrás dela, tem que escutar o que o professor Geraldo está falando, né? Vocês que têm, né? São muitos anos de vida, muita experiência. O professor Geraldo sempre teve essa característica de desde cedo eu venho escutando ele falar, desde os primeiros contatos que eu tenho com ele, ele vem sempre nos chamando a atenção para essas questões. Não adianta você ser o melhor profissional se você não é o melhor pai, se você não é o melhor filho, se você não é o melhor colega da profissão, se você não está inserido na sua comunidade, se você não é capaz de fazer um trabalho para que haja um crescimento não só seu, mas de todos que estão ao seu redor, né? Então, isso é a principal habilidade da vida para quem tratou, né, como seguidor do professor Geraldo, escutando ele dizer isso aí há muitos anos, né? Não se iludam de que só saber a técnica, só saber aonde colocar uma agulha, só saber como inserir um parafuso numa córtex ou num osso de um cavalo, ou fazer um procedimento, uma artroscopia, uma coisa técnica, retirar um pequeno fragmento, né, uma neurocirurgia que seja, e tudo mais. Não se iludam de que isso vai te dar contentamento pessoal, que vai te trazer felicidade, que vai trazer... Não se iludam com isso. Isso é uma coisa importante. Para quem é apaixonado com cirurgia, como nós somos, isso aí, quando você vai lá e faz um procedimento cirúrgico que funciona tudo bem, você vai lá e faz uma coisa ali, aquilo é como se estivesse marcando um gol no estádio de futebol lotado, né? Te invade aquela sensação de alegria. Você vê um cavalo recuperando de uma cólica que você fez a cirurgia, você vê um animal com laminite que estava muito ruim, você conseguiu levantar e o animal está caminhando. Isso enche a gente, mas enche a gente de um sentimento meio fugaz. Aquilo vem, te transforma, te enche, mas aquilo, 3 minutos depois, 4 minutos depois, você já está atrás de outro desafio. Não é suficiente, que isso não te enche, isso não te preenche, né? Então, tudo bem, isso é uma habilidade maravilhosa, cada vez que a gente for crescendo, for aprendendo isso, e a gente puder usar isso aí, não para encher nosso ego, mas para transformar, né, as vidas das pessoas que estão ao seu redor, né, para trazer benefícios para a sua família, não só monetários, mas trazer experiências ricas que você possa dividir com eles, que eles se orgulhem de ter um pai que sabe, ou uma mãe, ou quem quer que seja, porque hoje em dia tudo está muito variado, né? Não sei como é que é, professor. Então, mas se você consegue se desenvolver para ter isso aí, mas você tem que botar isso na sua cabeça que isso vai te dar condições. Isso nada mais é do que um instrumento a ser usado por você
para que você traga esse sentimento gostoso, para que você possa dividir, que você possa complementar, que você crie, faça que a felicidade das suas pessoas sejam prioridade, das pessoas que te cercam, que estão perto de você, que elas sejam uma prioridade na sua vida, porque a felicidade delas multiplica a sua em muitas e muitas e muitas. E aí toda hora chega uma notícia boa, toda hora chega uma coisa. Então, isso é uma coisa importante. Então, concordo plenamente com o professor Geraldo. Existem vários investimentos importantes. Você comprar uma boa marca de imagem, fazer um bom curso, ir eu quero fazer o CELP. Né? Eu vou lá, vou juntar uma grana e vou lá fazer isso, vou lá seguir o dedo no ar e vou sofrer e tal, não sei o que, mas vou chegar lá. Ótimo. Mas não coloque isso como sendo uma prioridade para só você, uma coisa que vai ser só sua. Você tem que trazer isso aí para sendo um benefício para a sua equipe, para a sua família, para a sua filha, para a sua empresa, para o que for. Né? E aí que todo mundo possa crescer junto. Então, essa formação, para você chegar nesse nível que a gente está conversando, eu, professor Geraldo, aqui, né, o cara tem que... Não adianta eu falar com vocês, ou o Geraldo falar. Você tem que buscar isso aí. Como é que você vai buscar isso aí? Como é que você vai chegar nesse nível de consciência? Né? Você vai chegar nesse nível de consciência aí, buscando formação em ciências humanas, filosofia, né? Espiritualidade, desenvolvimento da pessoa, desenvolvimento da espiritualidade. Isso é uma coisa que a gente tem que começar também desde o primeiro período, desde que você tiver a primeira consequência. Primeira pessoa que você vai falar do negócio, você vai, rapaz, eu tenho que entender um pouco melhor isso, como eu posso ser melhor. Quem eu sou, da onde eu venho, quais são as minhas habilidades, como eu posso me relacionar melhor com as pessoas, como eu posso ser melhor para elas, como eu posso criar empatia, como eu posso ser cada vez mais gentil, criar mais empatia, como eu posso me entender melhor e me relacionar melhor com as pessoas. E aí, quando você começar, hoje você tem caminhos, antigamente era difícil, hoje em dia tem muitos caminhos. Você pegar a internet, está lotado dessas coisas aí. E você começa a ler, você começa a perceber, você começa a entender, você começa a escutar as pessoas, e você vai vendo, e você vai sentindo a importância disso aí. Então, isso vai te tornar muito mais do que um profissional técnico, né? Tornar um profissional que é querido, que agrega, que traz as pessoas para perto de você. Né? E isso vai te trazer uma felicidade muitas vezes melhor do que você ir lá e tirar um pequeno fragmento que ninguém conseguiu tirar. Você vai lá e tira. Opa, eu tirei. 15 minutos depois, você já está querendo tirar outra coisa, porque aquilo já passou. Mas se você vê aquilo se difundindo, se espalhando, aí não tem fim. Não tem fim, aí vai só crescendo, e uma alegria do seu vizinho vai ser uma alegria para você, a alegria da sua esposa, a alegria do seu filho, da sua mulher, do seu companheiro, companheira, sei lá, qualquer coisa possa pensar. Então, é isso que quero reforçar esse pequeno discurso aí, me perdoem, mas eu quero reforçar essa palavra do professor Geraldo aí, que muito oportuno, Rafael. Eu me sinto uma pessoa... hoje eu encontrei esse lugar. Porque o Geraldo sempre me disse isso. Obrigado, Geraldo. Aproveito para poder dar minha declaração de amor com você aqui, Geraldo. Me perdoe, vocês estão assistindo. É muito, Rafael, é muito. Sou obrigado a fazer isso. É muito. Você é impecável, né? Como sempre. Bom, Isso. para finalizar as perguntas, né? Falando com esse discurso do professor, como que o cirurgião de grandes pode propagar o conhecimento técnico e mudar a vida de quem está no campo? Tanto do peão que está adestrando o cavalo, tanto do ordenhador que tem contato todo dia com a vaca. Como que a gente propaga o nosso conhecimento para melhorar a vida deles e também a vida desses animais? Bom, com essas ferramentas aí que o Rafael acabou de detalhar,
e muito bem, fica mais fácil de exercer. Né? Em primeiro lugar, lembrar que a sua formação, seja na graduação ou na pós-graduação, você é o protagonista da sua formação, não é a instituição. Instituições, vamos dizer assim, sem poucas condições, podem formar grandes profissionais, e instituições muito conceituadas podem formar também não bons profissionais. Então, do momento em que o estudante, o acadêmico, ele traz para si o protagonismo, a responsabilidade da sua formação, ele vai se formar. O principal está feito. O resto é auxílio. Nós, professores, nós temos que ouvir mais os alunos e não falar mais para os alunos. Nós temos que criar estratégias de fazer ele se emancipar, criar a emancipação, nunca produzir um estresse, uma sobrecarga cognitiva numa aula, na informação. Eu, por exemplo, fiquei muito com esse erro crasso de pedagogia. O aluno tem que sair da nossa aula, da nossa orientação, sedento e não afogado, humilhado, saber assim, eu não vou chegar, eu não aguento. E isso é uma das... A sobrecarga cognitiva é uma das causas de muitos distúrbios dentro da psicopedagogia hoje, inclusive levando indivíduos até a fazer besteira. Né? Nós não podemos ser um vetor de... Temos que lidar com o estresse, com a cobrança, nas orientações, a docência, o conteúdo, saber modular, porque senão nós vamos espanar os nossos orientados e não vai chegar. Né? Eu já vi isso muito, há muitos anos, né? Esse tipo de erro. Aí ele bem formado, ele vai ser um egresso com capacidade, com responsabilidade para ser um indivíduo, um agente em extensão, em conhecimento e formação de recursos humanos. Eu já disse isso hoje. Né? Melhorar, contribuir com a sua profissão, contribuir com o nosso patrimônio. Né? Nós temos mais de 200 milhões de bovinos, né? Cerca de 5 milhões e meio de equinos, 7 e pouco de equídeos, milhões no país. É um patrimônio enorme. A maioria desses equídeos estão sem assistência, não existem políticas. Cabe a nós, médicos veterinários, ser mais que médicos, porque ser médico veterinário não estanca em ser médico. Ser médico veterinário é muito mais que ser médico. E parece que nós esquecemos disso. Parece que nós esquecemos do espaço dentro das ciências agrárias, da responsabilidade que nós temos com o país continental que nós temos, com esse patrimônio imenso, e a gente fica, vamos dizer assim, focado numa parte minúscula da nossa profissão. São dezenas, já tivemos centenas de áreas de nossa competência, de nossas prerrogativas, e nós estamos perdendo isso por visão, por falta de justamente de trazer para nós assumir essa responsabilidade de ocupar esse espaço. Né? A cirurgia de grandes animais não pode ficar engessada e impactando de uma forma sedutora como outras clínicas, né? A clínica da reprodução, a clínica da obstetrícia, as outras clínicas e as especialidades médicas, clínicas médicas, chamando para si
diante de uma necessidade nacional um pouco mais do que isso, do que o paciente enfermo. Nós precisamos de olhar a sanidade. Mesmo sendo cirurgiões de grandes animais, nós não podemos botar a enfermidade na frente da sanidade. Até porque nós somos preservadores ou resgatadores da sanidade. E essa visão de ficar fazendo dos animais algo diferente do que ser animal, está errado. Nós precisamos deixar os animais serem animais, respeitá-los, tratá-los e preservá-los, mas sem aquele sentimento que, às vezes, beira a enfermidade, beira o desequilíbrio. Não pode ser assim. Né? E a gente tem testemunhado que isso tem acontecido, parece até que está contagiando, e não pode. Então, ir para o campo, para os grandes animais, vai ter que absorver a cultura do campo, modificá-la quando necessário, quando oportuna, e não chegar lá também querendo, no ímpeto de mostrar serviço, ser um indivíduo sem sabedoria, contestador e inconveniente. Isso aí não pode acontecer. Assina embaixo. Bom, então, acho que finalizamos a nossa live. Mais uma vez eu quero pedir desculpa, tanto aos espectadores quanto vocês, professores, pelo problema técnico que nós tivemos. Nós testamos, na hora H não deu certo, não entendemos o porquê, entramos com o plano B. Mas eu peço, mais uma vez, desculpas, ficamos muito chateados com esse imprevisto. Tanto a primeira live quanto essa live ficará disponível no nosso Instagram, @nerum.fmg, no IGVT. Vai ficar disponível para todos poderem reassisti-las. Quero agradecer imensamente, em nome de todo o nosso grupo, Nerum, a presença do professor Geraldo Heleno e a presença do professor Rafael Falheiros. Foi uma noite enriquecedora, não tenho nem palavras para agradecer. Acho que foi muito bom para mim, para todos que assistiram, foram muito elogiados aqui nos chats, tanto do Instagram quanto do YouTube. Uma lição de vida nessa noite, e todos os conselhos eu vou abraçar e levar comigo. Muito obrigada, mais uma vez. Vamos encerrar com essa live maravilhosa, as palestras do Nerum, do primeiro semestre de 2020, mas a nossa página não vai ficar parada, vamos continuar movimentando a página com publicações, muitas informações, e voltaremos no segundo semestre de 2020 com mais palestras. Muito obrigada, professores. Um abraço a todos aí, parabéns ao Grupo Nero aí por as iniciativas de vocês aí, o trabalho em grupo, né? Tem aí a Marina Cavalcante, tem o Luquinha, que está aí também com a gente, o Lucas Antunes. Nós temos a Letícia também, que trabalha nessa equipe aí. Nós temos o Tony Catunda, nosso grande Tony Catunda, que está aí. Perdi alguém, não? Vamos ver aqui na lista de todos. A Isabela. Isabelinha também está direto aí também. Então, e o Emanuel. E o grande Emanuel também. Né? O Emanuel, nosso mais novo e ser voluntário lá, está chegando lá. É uma grande coisa. A Isabela está mais... Esses dias está muito envolvida com o pai dela lá, e a gente não pode estar tão presente ali, mas você lembrou muito bem lá, Isabela. É uma pessoa importante também, uma energia muito boa, e está sempre nos ajudando aí. Eu agradeço vocês, parabenizo pela proatividade, pela vontade, né? E é isso aí que eu estou falando, tem que tirar o glúten da carteira lá e fazer o que vocês estão fazendo aí. E aí, né, quando você perceber que a sua vontade é capaz de ultrapassar o que existe de disponível, né, vai te trazer muito mais do que se espera que alguém te dê, é esse que é o segredo de você começar a sua vida profissional e
levar essas coisas para frente. Iniciativa, proatividade, né? E seriedade. Querer fazer tudo, cada dia fazer um pouquinho mais bem feito do que... Amanhã eu quero fazer isso aqui um pouquinho mais bem feito do que eu fiz hoje. E aí, sucesso é inevitável. Pode ter certeza disso. Parabéns a vocês. Obrigada. Eu faço minhas palavras do Rafael e também não poderia deixar passar a oportunidade de parabenizar vocês. Vocês foram no DNA da nossa instituição. Essa instituição que iniciou lá atrás na cirurgia com Vilvert, Megali, passou por Lazeri, Bernes, Israel Ferreira, Álvaro, Humberto, e aí está na nossa geração aí, ela tem esse DNA. Ela continua nucleando e todos que daqui foram egressos têm um respeito e uma admiração muito grande pela nossa instituição. Nossa instituição é agregadora, nucleadora, e vocês, com este assunto, com essa oportunidade na cirurgia, vocês foram no DNA dessa instituição. Deixo aqui um aconselhamento para que esse tema, essa temática de educação, aquilo que adorna, aquilo que complementa, aquilo que é importante na cirurgia, seja reverberado em novas oportunidades, convidando outras pessoas, quem sabe os egressos daqui, né? E os da casa também têm muito a contribuir, desde que espaço como esse seja criado. Muito obrigado a vocês e parabéns. Muito obrigada, professor. Bom, pessoal, boa noite. Um excelente final de noite, uma excelente semana.